Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Teólogo Cianuque Monteiro. Bem, eu fiz uma votação entre escrever um texto no Facebook ou gravar um vídeo. A maioria de vocês comentou que queria um vídeo. Eu também prefiro o vídeo porque vendo e ouvindo há mais probabilidade de você entender e aprender do que apenas lendo. Eu acho bem mais prático responder por vídeo. Responder o quê? Uma questão levantada por um jovem que se diz ateu, eu até digo que se diz ateu. Ele apontou Mateus 24:34, onde Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. E ele escreveu ironicamente perguntando por que deu errado. Na verdade, esses jovens angolanos, a maioria deles que se intitulam ateus, é uma imitação de muitos brasileiros que eles veem no YouTube ou no Facebook, que eles veem nas redes sociais. Bem, mas vamos lá. A Bíblia diz que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, pois lhe parece loucura e não pode compreender, mas o que é espiritual compreende bem todas as coisas. Então, uma pessoa que se diz ateu, para início de conversa, não tem Espírito Santo, não nasceu de novo, não é regenerado. No entanto, quando ele vai para a Bíblia, já vai com essa intenção. Ele quer procurar erro, quer procurar falha. Não vai encontrar o que ele quer procurar, mas vai encontrar alguma coisa que satisfaça aquilo que já foi a sua intenção ao ir para a Bíblia. É como Jesus disse: com olhos olhareis e não compreendereis. Com ouvido ouvireis, mas não entendereis. Eles caíram na pedra de tropeço. Os apóstolos falaram sobre o caso dos judeus incrédulos que caíram na pedra de tropeço. E Cristo era essa pedra de tropeço. Ou seja, a Bíblia é um livro que, se você prestar bem atenção, contém armadilhas. Para você que se arma em sábio, para você que se arma que conhece, que quer encontrar erro, você vai cair na pedra de tropeço. Para vocês cristãos, né, vocês que acompanham aqui o meu trabalho, eu gostaria de dizer primeiramente para vocês que Mateus 24, vocês sabem que é um sermão profético, são palavras proféticas de Jesus quando saía do templo em direção ao Monte das Oliveiras, e os discípulos mostraram para ele aquela imagem magnífica do templo, e Jesus falou: olhem para essa figura esplêndida do templo, em verdade vos digo que não ficarão pedras sobre pedras que não sejam derrubadas. E Jesus falou e continuou a caminhar. Os discípulos seguiram e disseram-lhe: dize-nos, quando serão essas coisas? Uma pergunta, presta bem atenção. E se não haverá da tua vinda? Outra pergunta. E do fim do mundo? Outra pergunta. Jesus estava a dar uma explicação sobre essas três perguntas. Primeiro, quando sucederiam estas coisas, que tem a ver com as suas palavras, que não ficariam pedras sobre pedras que não seriam derrubadas. E isso aconteceu já no ano 70 DC, em que o general Tito invadiu, no entanto, Jerusalém, destruiu os templos e perseguiu os judeus. Não ficou pedra sobre pedra. A única coisa que você tem do templo é os muros das lamentações que você vê até hoje, onde as pessoas vão orar. Normalmente, quando as pessoas ouvem falar sobre profecia, o que eles entendem? Que é apenas uma predição sobre o futuro. A profecia engloba passado, presente e futuro. Há profetas que não falaram, não predisseram nada, que olha, vai surgir isso, vai surgir isso, vai surgir aquilo. Uma das primeiras pessoas a ser chamada de profetas na Bíblia foi Abraão. Ele é Nabi, é meu profeta, quando Deus falou com Faraó. Mas Abraão não fez predições futurísticas. E há profetas também que foram levantados para explicar porque algum mal sucedeu no passado, ou para reprovar alguma situação negativa do presente que ele estava vivendo. Então a profecia não é apenas predição, que olha, vai te acontecer isso, Deus vai te dar aquilo, conforme as pessoas hoje encaram. Profecia, lembra, engloba ou abarca o passado, o presente e o futuro. E quando falamos sobre escatologia, vocês sabem que existem aqueles que têm uma visão preterista e aqueles que são futuristas. Para quem é assembleano sabe que eu devia saber que, em termos escatológicos, a Assembleia de Deus é uma igreja futurista.
Os preteristas, a palavra pretérito, né, significa passado. Os preteristas completos são aqueles que acreditam que tudo já se cumpriu, tudo. Os preteristas parciais são aqueles que acreditam que uma boa parte já se cumpriu, restando apenas a vinda de Cristo. E os futuristas são aqueles que lançam para o futuro o cumprimento das profecias. Na verdade, quando falamos do futuro, não significa que não haja uma escatologia inaugurada ou uma profecia já cumprida. É o caso, por exemplo, que falei aqui, que não haverá pedras sobre pedras que não vão ser derrubadas, é uma profecia já cumprida. Mas a questão, isso aconteceu no ano que me faz fazer esse vídeo, mas a questão que me leva a fazer esse vídeo é para responder à questão esta geração. Na verdade, entre nós cristãos, entre as diferentes visões sobre esse texto, está na palavra esta geração. Porque Jesus disse, em verdade vos digo, que não passará esta geração, ou essa geração, sem que todas estas coisas se cumpram. E a palavra geração é uma palavra polissêmica. Ou seja, tem vários significados. Você não deve só estar preso no sentido de entender que uma geração são 20, 30 ou 40 anos, então Jesus estava se referir àquele grupo de pessoas que estavam ali a ouvir aí que ia acontecer tudo naquele período. Mas essa geração pode ter um dos significados, é essa geração que vai contemplar essas coisas que eu estou a dizer, que o sol não dará sua luz, as estrelas cairão, e pá, ou seja, a geração das pessoas que estiverem vivas no ato do retorno de Jesus Cristo. A palavra essa geração também pode significar essa etnia. Vocês estão a entender? Ou seja, vocês têm vários grupos étnicos que foram extintos, desapareceram. Os filisteus, amorreus, jebuseus. Mas os judeus continuam até hoje, apesar de terem passado tudo aquilo que eles passaram, mas continuam até hoje e estarão na ocasião da vinda de Jesus. Os judeus vão ver e vão reconhecer, assim como aquela questão tipológica dos irmãos de José que venderam. Vocês sabem que José é um tipo de Cristo. Então essa questão de ser amado pelo Pai, odiado pelos irmãos, remete-nos a Jesus, que era: tu és o meu filho amado e odiado pelos judeus. Venderem no Egito, entregaram a Pôncio Pilato, aos gentios, né? A ser acusado inocentemente, ser preso e ser com padeiro e copeiro, onde um morre, o outro vive. Aponta para Jesus, estava na cruz onde um vive, o outro morre. E José sai daí, é exaltado soberanamente no Egito como governador, e Jesus também é exaltado soberanamente. Os irmãos José, quando viram, a primeira vez não reconheceram. Os judeus não aceitaram que Jesus é o Messias. Mas ele se apresentou e sou o vosso irmão que vocês fizeram isso. É aqui que vai se cumprir a passagem de Jesus, que eles verão a quem transpassaram, vão prantear. Fomos capazes de fazer isso com ele. Ou seja, vai ter um momento em que os judeus vão reconhecer o senhorio deste Jesus, o Yeshua, o Messias, que eles agora negam. Essa é a geração que vai presenciar tudo aquilo que Jesus disse sobre a sua vinda. Então, falei aqui que do ponto de vista teológico, há visões entre nós teólogos, aqueles que são preteristas, que dizem que já se cumpriu, tudo isso já se cumpriu, e se já se cumpriu, para eles, Mateus 24, ou o que aconteceu no ano 70, é a chamada de grande tribulação. Então, para um preterista, não espera que está a vir aí no futuro uma grande tribulação. Nós futuristas é que acreditamos que está vindo aí uma grande tribulação, mas para eles já houve grande tribulação. Nero já foi a figura do anticristo, mas nós não cremos assim. Cremos que houve protótipos do anticristo. Por exemplo, quando Daniel fala da abominação, da desolação, Antíoco Epifânio cumpriu essa profecia no período interbíblico, que foi um general grego que invadiu o templo, invadiu o Santo dos Santos, sacrificou porca no altar. Mas também o Tito, o general Tito, romano, também cumpriu quando matou judeus no templo. Mas nem Antíoco Epifânio
nem Tito, nem Nero, nem Hitler, que muitos pensaram que fosse o anticristo quando ele fez o que fez contra os judeus. São anticristo. O anticristo é uma figura que virá no futuro. Então, mas quem sabe você pode perguntar, mas se Jesus está a falar com os discípulos, por que vai falar de um futuro? Sempre aconteceu isso na Bíblia. Você vai o caso de Daniel. Daniel, quando viu que a profecia de Jeremias já tinha que se cumprir, já tinha que retornar, ele orou, jejuou, foi buscar a Deus uma resposta. O anjo, quando veio, Daniel na sua mente estava orando por uma situação presente, a volta para Jerusalém. Mas o anjo começou a lhe falar sobre os grandes impérios que haviam de vir. Então Deus é assim. Deus, você está preocupado com uma coisa do presente, Ele te fala não só o presente, mas também o futuro. Então, a palavra essa geração, falei aqui, é uma palavra polissêmica, tem vários significados. E o que o pastor Ciano creio é que essa geração, não sou eu, quando digo eu, porque eu estou a falar com vocês, mas os futuristas creem que essa geração é referência à geração ou à etnia judaica, a geração de judeus, que estará presente na ocasião da segunda vinda de Cristo. Agora, a palavra essa geração, do ponto de vista preterista, eles veem como uma menção daqueles judeus que estavam a ouvir Jesus e que presenciaram tudo aquilo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Falei muitas coisas ao mesmo tempo. Para quem não está acostumado com isso, vai ver que é confusão, mas você que gosta de estudar a Bíblia, você que estuda a Bíblia, sei que com essa explicação você ganhou mais luzes sobre esse texto.